Senhor Deus, ouve o clamor de cada um que está falando com o Senhor agora. Como igreja, rogamos que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor transforme as nossas vidas, que o Senhor nos abençoe por meio da Tua palavra e do poder do Teu Espírito. Ilumina-nos, guia-nos, sê com os nossos pensamentos e reflexões. Transforma-nos, a começar em mim. Eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós estamos nessa série, Aprenda com Pedro. Chegamos na quarta parte desta série, em que nós estamos vendo orientações do mais famoso e importante apóstolo de Jesus sobre o discipulado cristão ou para a nossa vida. Nesta série, ou esta série, nada mais é do que uma exposição, verso por verso, da segunda carta que Paulo escreveu, que está lá no Novo Testamento, segunda Pedro, que Pedro escreveu. Nós chegamos nessa quarta e penúltima parte da nossa série, no segundo capítulo. E nós vamos analisar o segundo capítulo. Você que está ouvindo este áudio, nós já fizemos a leitura desse segundo capítulo, então você coloca uma pausa aí no áudio, leia o segundo capítulo antes de ouvir as próximas palavras. Meus amados irmãos, fica muito claro que Pedro está nos apresentando orientações para a vida, quando nós já vemos a abertura do segundo capítulo. Ele continua trazendo orientações. E ele vai falar que no passado surgiram falsos profetas. E ele vai dizer que também no futuro surgirão falsos mestres. Perceba como a preocupação do apóstolo é uma preocupação de orientação para a vida. Olha, o que está acontecendo no presente já aconteceu no passado, o que está acontecendo no passado e já aconteceu no presente, vai acontecer no futuro. Então deixa eu falar algo sobre a vida de vocês. E nesse ponto específico, o que Deus quer dizer para mim e para você, é que falsos profetas, falsos mestres, é uma realidade sempre presente. Sempre foi assim, sempre existiu, hoje existem e sempre existirão até a volta de Cristo. Por isso, meus amados irmãos, o que Deus quer nos dizer aqui nesta série, que Deus está nos chamando à maturidade, ao crescimento espiritual como discípulos de Jesus, é que é importante o discípulo de Jesus estar ciente disso. No seu processo de amadurecimento como discípulo, ele precisa saber que ele vai encontrar falsos mestres, falsos profetas. Aqui são trabalhados como sinônimos. Falsos profetas, falsos mestres, enfim, pessoas que querem enganar por meio da religião, por meio da espiritualidade. É importante nós entendermos isso, para você não viver uma vida espiritual do tipo Poliana. Sabe aquela famosa personagem da literatura? É o discípulo Poliana. O discípulo Poliana é aquele que acha que o mundo é lindo. A Poliana, ela era extremamente otimista, positiva em tudo na vida. Esse é o contexto do livro. E o discípulo Poliana é aquele de que não há problema no mundo. Não, porque Deus é amor, e porque Deus é amor, a gente ama uns aos outros, e é paz, é amor, é harmonia. A pessoa pensa que o mundo é assim. E aí ela se encontra falsos discípulos, falsos apóstolos, falsos profetas, falsos mestres, e ela entra em crise. Mas como que eu fui enganada? Como que eu fui enganado por tanto tempo? Por isso o apóstolo Pedro, e Pedro era um homem duro no bom sentido, um homem com convicções, um homem que errou muito, e nós escolhemos o apóstolo Pedro para esta série justamente por isso, porque a Bíblia mostra o apóstolo Pedro como um homem como nós. Um homem que errou, bateu na trave, mas foi amadurecendo, foi crescendo e cada vez mais batendo menos na trave, acertando alguns gols. Às vezes ainda pisava na bola, mas estava jogando para frente. E nós somos como o apóstolo Pedro. Então ele está nos dizendo que, olha, vocês, é como se ele estivesse falando para o futuro, assim, né? O Espírito Santo orientando ele. Vocês aí em Santa Bárbara do Oeste, em 2016,
tenham certeza, haverão falsos mestres e falsos profetas na cidade de vocês. Isso faz parte. Agora, o que é interessante é que o texto diz que esses homens introduzirão secretamente heresias destruidoras. Meus amados irmãos, as ações desses homens não são ações escrachadas, não são ações assim que às claras, à vista. As ações desses homens são ações na surdina. É interessante que esse texto e outros textos bíblicos associam esse tipo de comportamento com trevas, com escuridão. Na nossa devocional aqui na igreja, a última sexta-feira, nós vimos Efésios 5, e que o discípulo deve buscar a luz está em Cristo e não as trevas, a escuridão. Não é simplesmente uma questão de cor que a Bíblia nos apresenta, o comparativo. É uma questão de você enxergar ou não. Nas trevas, na escuridão, você não vê o que está ao seu redor. Às claras, você enxerga tudo. A Bíblia nos apresenta Deus, e especialmente na pessoa de Jesus, como a luz que veio ao mundo e que ela ilumina os nossos caminhos. E quando os nossos caminhos estão iluminados, a gente consegue identificar heresias destruidoras, falsos mestres, falsos profetas. Mas quando os nossos caminhos não estão iluminados, eles secretamente introduzem conceitos destruidores para as nossas vidas e nós literalmente nos desviamos, nós literalmente nos perdemos. Perceba, desvio, perda, caminho. Você sai da rota, você sai do rumo. E você normalmente é apresentado a um conceito, um princípio, um valor para a sua vida, com uma boa aparência. Não pense que heresias destruidoras vão se apresentar na sua vida como uma heresia destruidora. Não! Será apresentado como algo bonito, como algo que faz sentido no mundo que você está vivendo, que nós vivemos. Vai ser algo, como dizem por aí, vai ser algo bacana, vai ser algo moderno, vai ser algo legal. Mas o que é perigoso é que, embora seja bonito, bacana, legal, essas doutrinas, esses conceitos, eles fogem da verdade da palavra. Eu quero que você que é de igreja, provavelmente você está pensando o seguinte agora, o pastor vai falar de falsos apóstolos que ficam na televisão, tentando arrancar o dinheiro dos outros. Também serve para eles, mas não se limite ao meio religioso. Falsos mestres, falsos profetas estão em todas as áreas da vida. Falsos mestres na docência, falsos mestres na nossa profissão, falsos mestres nos valores morais deturpados do mundo, que querem passar ideias que não nos trazem a verdadeira felicidade, porque fogem da verdade da palavra. A palavra heresias, que aparece aí, é do grego aireses, que se você pega o conceito do que seria aireses, seria um grupo de homens, ser humano, né? Grupo de seres humanos, de homens, escolhendo os seus próprios princípios. Olha que coisa doida. O que é uma heresia? Uma heresia é quando eu sou herético. Eu sou herético ou eu prego uma heresia quando eu formulo um conceito, um princípio próprio meu. É essa a origem da palavra no grego. E sempre tem uma motivação. Olha comigo o que aparece no verso número 3, vai aparecer aí para você. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Olha como o conceito de heresia se encaixa com o que o apóstolo está dizendo aqui na sequência. Eu tenho um conceito que eu inventei. Uma história, eu posso até ter me baseado em vários pensadores, na história da humanidade, mas eu formulei uma doutrina, um pensamento, uma série delas. E então eu tenho uma cobiça, eu tenho um desejo, eu tenho um objetivo. Ninguém faz nada na vida sem um objetivo. E o problema do ser humano é a cobiça. É a motivação, quando a motivação é errada. E a gente chama de cobiça. Quando a motivação não traz frutos. Eu dei um exemplo durante essa semana num grupo de irmãos que nós estávamos reunidos,
do tal do mês de agosto, que dizem por aí, que é o mês do desgosto, que é o mês das tragédias, que é o mês disso. Toma cuidado com o mês, não vai cruzar com um gato preto, não vai pegar avião, porque é o mês que mais cai avião. É o mês que Satanás se levanta com seus demônios contra a igreja, contra a sua saúde. É o mês que mais morre gente. E você coloca eu ia falar o nome do canal, em alguns canais por aí, e você vai ver ouvindo isso o tempo todo. Heresia. Aereses, conceitos definidos na mente de algum louco, mas com um objetivo. E deixa eu falar para você, por que algumas ditas igrejas falam isso a respeito do mês de agosto. Qual é a cobiça? A cobiça é muito simples. Mês de agosto é o mês que nós viramos a metade do ano, passou as férias de julho. É o mês que as pessoas, principalmente o brasileiro, né? A Olimpíada está aí e é a prova que a gente deixa tudo para a última hora. É o mês que a gente começa a olhar para dezembro e começa a falar assim, nossa, está acabando o ano. E a gente descobre um monte de coisa que a gente já devia estar fazendo, não estamos fazendo, temos que correr atrás. É o seu trabalho de TCC, os seus trabalhos de faculdade, é os projetos na sua empresa, é o que você tem que entregar, tem que entregar, tem que entregar. O que as pessoas costumam fazer? Trabalham aos domingos para compensar os outros meses. Elas saem das igrejas no domingo, as igrejas caem em arrecadação no mês de agosto. Caindo a arrecadação no mês de agosto, um falso mestre, um falso profeta levanta uma heresia para pôr medo no povo, para ao contrário, o povo se aproximar da igreja em campanhas 1000. Qual que é a cobiça nesse caso? O dinheiro. A própria igreja romana usou desse princípio na Idade Média, ao colocar medo nas pessoas do inferno, da condenação, mas de forma herética, não de forma bíblica, para que as pessoas pagassem penitências e indulgências à igreja romana. Perceba então que o apóstolo Pedro, ele está nos alertando disso. E deixa eu falar uma coisinha para você. Quando isso acontece, quando um grupo de homens, eles resolvem definir os seus próprios princípios para a vida, qualquer coisa vale. Eu não quero ser muito conceitual, eu quero que você entenda a praticidade do que nós estamos falando nesta série, nesta noite. Qualquer coisa acontece, qualquer coisa vale a pena. Por isso que qualquer coisa vale, por isso que no verso ainda de número 1, diz que eles chegam a negar o soberano. Percebam que, se para você que está me ouvindo, isso não é tão absurdo, negar a existência de Deus, para o apóstolo Pedro isso era um absurdo. E para mim também é. Eles chegam a negar que Deus existe, e eles chegam a negar que Deus os resgatou. Eles chegam a essa loucura. Agora, o texto mesmo diz que as consequências desses homens que pensam assim são terríveis, porque eles trazem sobre si mesmos, ainda no verso 1, uma repentina destruição. Meus amados irmãos, Deus não enviou Jesus ao mundo para você ter BMW, Mercedes-Benz, casa na praia, casa na montanha, e para você ser a pessoa mais feliz do universo nessa vida que nós conhecemos. Mas uma coisa é certeza. O discípulo de Jesus, ele tem os cuidados de Deus sobre todas as suas necessidades. E repentina destruição não é algo real na vida do discípulo. Como assim, pastor? Então vocês não sofrem, vocês não perdem pessoas queridas? Nós passamos pelas mesmas circunstâncias que todo ser humano passa. O que muda é como nós reagimos a elas. Porque nós reagimos à luz da palavra. Nós reagimos tendo intimidade com Deus. E mesmo quando nós não entendemos o que está ao nosso redor, nós falamos, Deus, eu não entendo. Deus, eu estou sofrendo. Mas ainda assim eu confio em Ti. Desculpem se eu assustei alguém. Eu confio. Porque o Senhor já me deu motivos para eu confiar em Ti. Eu estava condenado à morte eterna. E o Senhor enviou o Seu Filho por amor para me salvar. Então, aconteça o que acontecer na minha vida, eu confio em Ti, que o Senhor sabe o que é melhor para mim.
Eu não sei você, gente, eu já fiz 2 faculdades, 3 pós-graduações, já trabalhei em empresas multinacionais, já trabalhei em empresas estatais, grandes empresas da nossa nação. Mas eu não sei você, se tem uma coisa que, com toda a bagagem que eu tenho aos 39 anos, e não é tanta, talvez você tenha mais do que eu, de experiências de vida, uma coisa eu já percebi de forma muito clara: eu nunca sei o que é melhor para a minha vida. E eu não sei o que seria viver, eu não sei como que uma pessoa consegue acordar todos os dias sem ter um Deus soberano, poderoso e amoroso, que ele possa confiar, que ele possa falar: Senhor, o meu filhinho bateu a cabeça, mas eu não sei o que fazer, mas eu confio que o Senhor vai cuidar dele melhor do que eu. Me orienta o que eu devo fazer. Senhor, eu não tenho dinheiro para pagar essas contas, mas Deus, eu confio que o Senhor tem um propósito para eu estar desempregado nesse período, e eu peço que o Senhor me ajude, para eu estar no vermelho nesse período, e eu peço que o Senhor me ajude. Perceba, isso não é jogar a responsabilidade para Deus, cruzar os braços, encostar no morro e ficar esperando. Eu vou correr atrás, eu vou levar no pediatra, eu vou procurar emprego, como nós vimos no Salmo 127, na abertura deste culto. Mas eu vou confiar, eu vou esperar em Deus. Esses homens não fazem isso, eles negam que o soberano os resgatou. Eles acabam trazendo destruição para suas vidas. Eu recebo semanalmente nessa sala pastoral aqui embaixo pessoas desesperadas que tocam a campainha, que ligam. Pessoas pela internet fazendo contato. E aí a gente marca o encontro e a gente conversa. E quando eu escuto a história dessas pessoas, eu como ser humano, pecador que eu sou, eu tenho vontade de dizer: mas meu amigo, minha amiga, como que você deixou as coisas chegarem neste momento, nessa situação? Você não percebeu isso antes? Como que você não foi sábia? Como que você não foi sábio? E a única resposta que eu tenho de anos de aconselhamento de pessoas é que aqueles que se aproximam de Deus, que se aproximam do Senhor, que buscam a intimidade dEle, que se empenham para estar conectado com Deus, estes tomam decisões mais sábias, estes não vivem contextos de destruição em suas vidas. E não só isso, ainda no verso de número 3, ele diz: há muito tempo a sua condenação paira sobre eles, e a sua destruição não tarda. Eu preciso agora trabalhar o conceito mais importante para a gente entender todo o capítulo aqui. Meus amados irmãos, e a sua destruição não tarda. Como que eu, um pregador da palavra, um pregador do evangelho, posso ousar ter a coragem, em pleno século XXI, com todos os valores e princípios que nós temos, de explicar para você que a destruição não tarda, e quem está mandando essa destruição é o próprio Deus. Eu vou fazer isso te lembrando de um conceito. A primeira coisa que nós precisamos lembrar é que Deus é amor. Você pode ler comigo o que está escrito aí? Vamos. Deus é amor. E eu não tenho tempo de explorar tudo sobre o amor de Deus aqui, claro que não, mas o que eu quero te entender com foco nesse texto é que, por amor, Deus nos mostra o melhor caminho. Então, eu não vou falar para você repetir, mas grave isso. Por amor, Deus nos mostra o melhor caminho a seguir. Deixa eu te dar um exemplo. Desde o Éden, ele faz isso. Qual que é a história do Éden? Deus avisou Adão e Eva, falou: olha, o melhor caminho para vocês seguirem é esse daqui. Não sigam esse caminho, não façam isso. E vocês vão viver felizes para sempre. E o que o ser humano fez? Ouviu a Deus? Só por um tempo. Depois a curiosidade e a intenção de ser igual a Deus o levou a seguir exatamente o caminho que Deus falou para ele não seguir. Aí o sujeito segue o caminho hoje em dia que Deus orienta a não seguir,
e depois fica coçando a cabeça, fica bravo com a esposa, fica bravo com os filhos, chuta o cachorro, xinga a sogra. Coitadas das sogras. E fala assim, esse negócio de Deus é amor, isso, desculpem, vou usar uma palavra chula, é babaquice. Esse negócio não funciona, esse negócio de igreja, vai o pastorzinho lá, ele vai se mostrar de perfeito, ele vai mostrar que ele é perfeito, que a família dele é perfeita, que o filho dele é lindo. De tudo que eu falei, essa última afirmação é verdade. O resto não. Eles pintam que a gente tem que seguir a Deus e ser perfeito como Deus. Não é isso, querido, você entendeu o evangelho errado. Eu estou aqui para dizer que eu sou tão pecador quanto você. Eu sei dos seus dramas, eu sei dos seus dilemas. Talvez só tenha uma diferença entre nós. Eu tento, não significa que eu consigo sempre. Eu tento ouvir as orientações de Deus e perceber o caminho que Ele me indica. E eu tento seguir este caminho que Ele me indica para a minha própria felicidade presente e eterna. Meus amados irmãos, o que Deus faz por Ele ser amor é muito simples. Ele indica o lado correto. Sabe, os momentos mais difíceis de nossas vidas é quando nós temos que tomar decisões. Você coloca diante de Deus, Deus, eu não sei o que fazer. Ele vai te mostrar o que fazer. Pode ser naquela mesma hora, pode ser naquela semana, pode ser naquele mês, pode ser naquele ano. De alguma forma Ele vai responder a sua oração. Você vai perceber que você vai tomar uma decisão sem ter dúvida nenhuma de que é a melhor decisão para a sua vida. Ele nos alerta também, Ele não só nos indica o lado correto, como Ele nos alerta das consequências de nós seguirmos o lado incorreto. Então perceba o seguinte, é impossível um ser cuja a sua essência é o amor, porque Deus é amor, ele não ser um Deus também justo. Reflita comigo aqui por alguns instantes. Para ser amor, é necessário ser justo. Por isso, Deus é, leiam lá, Deus é justiça. Para ser amor, para demonstrar o seu amor, ele precisa ser justo. Agora, a justiça de Deus não é uma justiça falha. Porque quando a gente pensa em justiça, em 2016, a gente pensa em políticos corruptos, em juízes corruptos, em advogados corruptos e nas injustiças que nós sofremos todos os dias por outros homens. A nossa justiça é falha. A justiça de Deus é infalível. Ela não é como a justiça humana. E aí, você precisa entender um conceito que é simples de ser entendido, mas a gente costuma esquecer no nosso dia a dia. Deus, vai aparecer aí para você, ó. Deus é justo. O que significa afirmar que Deus é justo? Significa dizer que Deus é justo com os justos e Deus é justo com os injustos. Você precisa entender isso aqui para você entender o segundo capítulo todo de 2 Pedro. Deus é um Deus justíssimo. E com os justos eles colhem frutos. Agora, a justiça de Deus com os justos não significa, tudo bem, né, coitadinho. Deus não é Papai Noel. Deus não é vovozão. Deus é amor, mas Ele é justo. Então, porque Ele é justo com os injustos, eu escrevi errado ali, né? Não é colhem, é colhem condenação. Perceba como não teria como ser de outra forma. Porque até Deus ser justo com os injustos, Ele faz isso por amor a nós. Porque se Ele não usasse da sua justiça, que traz condenação com quem é injusto, Ele não seria favorável com quem é justo. Se não é favorável com quem é justo, não pode ser um Deus de amor. É impossível separar um Deus de amor de um Deus de justiça.
A gente tem dificuldade de entender isso porque a nossa justiça é falha, mas quando a gente pensa numa justiça perfeita, precisa ser assim. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Originalmente, todos nós, sem exceção, éramos injustos. Todos nós colhíamos condenação. Porque nós fomos afetados pelo caminho errado que os nossos primeiros pais traçaram. O que você precisa entender é que quando a gente fala de uma pessoa que é justa hoje, é que Jesus é quem nos torna justos. Isso é bíblico, isso não é teoria teológica que torce o texto, espreme para chegar a essa conclusão. Isso é explícito na Bíblia. Jesus trouxe a justificação. O que é a justificação? Eu estou condenado. Ah, mas você foi condenado injustamente? Não. Eu fui condenado justamente. Eu pratiquei aquela injustiça. E agora, como é que você faz? Você está condenado. E qual é a pena? A pena é a morte eterna. Mas aí aparece alguém e fala, peraí, a pena é essa? Eu substituo. Na lei está escrito que alguém pode substituir. Ah, na lei está escrito que alguém pode substituir, o senhor está certo. Mas na lei também está escrito que para alguém substituir não pode ter pecado algum. O senhor tem pecado? Só que ele estava falando com Jesus. E Jesus nasceu sem pecado e não cometeu nenhum pecado, porque ele é Deus. Por isso que ele nasceu da Virgem Maria. Para não ser contaminado pela natureza humana. Ele foi, entre aspas, inseminado pelo Espírito Santo. Ele já tem uma natureza divina. Mas se torna um de nós, porque era necessário se tornar um de nós, para fazer a substituição. Para morrer no nosso lugar. Para que eu não recebesse mais aquilo que era justo eu receber, a condenação. Mas que eu fosse justificado. Jesus me tornou justo. Agora eu sou justo diante de Deus. Porque eu sou uma pessoa boa, um bom marido, um bom pai, um bom pastor? Nunca. Porque Jesus morreu naquela cruz por mim. Então, meus amados irmãos, nesse ponto, essa é a mensagem do Evangelho. É que entra o que nós precisamos entender nessa série. Deus, por meio de Jesus, fez tudo isso por nós. Deus nos deu. Ele fez. Está feito. Isso é maravilhoso. Eu entrego a minha vida, como a gente cantou aqui, para Ele, por isso que Ele fez. Mas, nesse processo, existe algo que eu posso fazer. Porque o pecado ainda existe em mim. Enquanto Jesus não voltar, o pecado ainda existe em mim. E aí existe um movimento de eu ser chamado, uma vez que eu fui, essa é outra palavrinha teológica, regenerado, justificado por Jesus, eu sou chamado para lutar diariamente contra o meu pecado. Eu sou chamado por Deus para eu me aproximar de Deus, para eu me aproximar da sua verdade. É o processo que a gente chama de santificação, vai aparecer aí. Então nós somos chamados, por um lado, para a salvação, é o que nós acabamos de falar, o Evangelho. Jesus veio, nos justificou. Mas nós somos chamados, por outro lado, para a santificação. No chamado para a salvação, nos tornaram justos, nos tornaram justificados. E quem fez isso? Jesus. Nós fizemos alguma coisa para merecer isso? Não. Foi pura graça. É daí que vem a palavra graça. Foi por amor, pura dádiva de Deus para nós. Porque eu já nasci em pecado e Deus, pela sua graça, me chamou. Agora, no chamado para santificação, não é como que nos tornaram santos. Não. Aí, meu amigo, é meu empenho.
Aí, luta diária. Aí não é mais Jesus, para com esse negócio. Para com esse negócio. Jesus me torna um homem santo. Meu amigo, pega essa Bíblia, leia o que está escrito, veja os princípios para a sua vida, veja o caminho certo a seguir e siga. Você será um homem justo, um homem santo. Porque tudo que Deus tinha para fazer na sua vida, Ele já fez, Ele já te salvou. Agora Ele te chama como uma resposta a esse esforço. Né? Eu coloquei a palavra esforço porque é a palavra que o apóstolo usa no capítulo 1. Ele fala 2 vezes, Deus nos deu, Deus nos deu. E depois ele fala, por isso, esforcem-se. Esforcem-se. E aí ele cita, quem não acompanhou a série desde o início, vai lá no primeiro capítulo depois e dê uma lida. Você vai ver que vai ser rico para a sua vida isso. Meus amados, entenda uma coisa. Pelos frutos deste chamado aqui, do chamado para a santificação, pelos frutos deste chamado, você saberá se você de fato recebeu o primeiro chamado. Se você não dá fruto de santificação, cuidado com essa história presbiteriana de falar que você é um eleito, uma eleita de Deus. Pelos frutos conhecereis. E o fruto depende de empenho da nossa parte. Por isso que ainda no verso 1, ou melhor, no verso 2, diz que muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Sabe o que o texto está querendo nos dizer aqui, à luz do que nós estamos falando? Para a pessoa que não busca intimidade com Deus, para a pessoa que não acredita na mensagem do Evangelho, para a pessoa que confia em si mesma, faz todo sentido essa pessoa seguir os conselhos de qualquer um. Qualquer coisa que a pessoa achar legal, que a Bíblia chama de heresia, né? Princípios que eu mesmo invento. Isso aqui eu não gostei, isso aqui não, tem esse negócio de incenso aqui não. Mas esse aqui é esse negócio de meditação, isso aqui é bacana, hein? Eu vou acreditar nisso daqui. Qualquer coisa vale. Porque essa pessoa não é discípulo de Jesus. E eu nem critico essa pessoa, eu só anuncio o Evangelho para ela, eu a respeito. Com todos os valores e princípios que ela tem. Deus me chama só para eu falar a verdade para ela, mas não para convencê-la. Eu a amo, independente dela entender ou não a mensagem de Deus para a vida dela. Aliás, porque eu a amo é que eu falo. O problema está quando discípulos de Jesus seguem esse caminho. É isso que o verso 2 está dizendo. Porque o apóstolo Pedro está escrevendo esta carta para a igreja, para quem já é discípulo. Ele está dizendo, olha, muitos de nós seguirão os caminhos vergonhosos desses homens. E por causa deles, o caminho da verdade vai ser difamado. Eles vão seguir um caminho vergonhoso, porque difama o caminho da verdade, do Evangelho, a verdade verdadeira. E agora sim eu vou falar. Não é esta verdade evangélica, o gospel do nosso país? A palavra vergonha é que mais se encaixa. Vergonha. Eu não tenho vergonha do Evangelho, como diz um famoso autor americano. Eu não tenho vergonha de Jesus. Eu não tenho vergonha da igreja. Eu tenho vergonha dos ditos evangélicos que estão por aí. É por isso que Gandhi, um indiano, não cristão, hindu, ele escreveu, eu amo o cristianismo, mas eu odeio os cristãos, pois eles não vivem segundo os ensinamentos de Cristo. É esse evangelho que falsos profetas, falsos mestres, anunciam e fazem com que não cristãos olhem para nós e falem, isso daí é só teoria. O que esses caras estão falando, eles têm alguma motivação no coração deles que não é a real. Gente, nesse contexto
E sob estas verdades que eu acabei de dizer para vocês, é que segue todo o restante do capítulo. Por isso que eu gastei bastante tempo aqui. E agora o que nós vamos ver é só a ratificação desses conceitos. Porque se eu entrasse verso por verso em detalhe, eu ia entrar no mérito da questão, de cada coisa que Pedro está dizendo ali. Mas Pedro não escreveu nem para a gente entrar no mérito de cada ponto. Ele está nos passando uma orientação para a vida. Então, sob essa perspectiva de um Deus de amor, de um Deus justo, de coisas que Deus nos dá, de coisas que nós temos que nos empenhar, da justificação, da santificação. Justificação é com Deus, santificação é comigo. Nessa perspectiva é que a gente entende todo o restante do capítulo. Quando, por exemplo, ele fala, pois Deus não poupou os anjos, verso 4, que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Por que Deus fez isso? Deus fez isso por amor, Deus fez isso por justiça. Não teria como ser diferente. Agora, o sujeito que não entende nada sobre a vida, ele olha para esse texto e fala, que absurdo, que Deus mau esse Deus dos cristãos. Imagina fazer uma coisa dessa, com os anjinhos bonitinhos. Ah, a pessoa quase fala isso, mas ela não ousa falar isso. Ah, se eu fosse Deus, eu ia parar com esse negócio de inferno, de juízo, dia de juízo, eu ia perdoar todo mundo e vamos viver numa sociedade Hare Krishna, paz e amor, aleluia. Isso é imaturidade. Isso é impossível. Eu tenho profissionais aqui nesse auditório, aqui nessa igreja, que lidam com justiça, que lidam com bandidos. Bandidos, alguns aqui lidam com bandidos armados, outros lidam com bandidos de terno e gravata. Todos os dias. E meu amigo, quanto mais você lida com seres humanos, quanto mais você sai das suas redes, sejam cibernéticas ou não, ou redes fechadas, né, de pessoas, mais você percebe que isso é uma ilusão. A própria humanidade já abandonou essa ilusão. Antes da Primeira Guerra Mundial, pensava-se nisso, a Revolução Industrial. Bom, a ciência vai resolver os problemas do mundo. Aí veio a Primeira Guerra Mundial, uma cacetada na cabeça do ser humano. Está vendo como vocês são maus? Não, mas agora então nada de guerra, nada de arma. Vamos lá, a gente tem que ser as diferenças. Aí vem a Segunda Guerra Mundial, outra cacetada na cabeça do ser humano. E da Segunda Guerra Mundial, diversos movimentos que nos levam à pós-modernidade. A pós-modernidade que diz, olha, não existe mais verdade absoluta. Na verdade, é um desespero do ser humano que não sabe o que está acontecendo ao seu redor. Mas a palavra de Deus nunca mudou. Nós estamos vendo uma carta que provavelmente foi escrita entre o ano 60 e 66 depois de Cristo. Porque Pedro morre em 66, perseguido por Nero, o imperador maluco romano. Crucificado de cabeça para baixo, segundo a tradição. Então ele escreveu no final da sua vida, porque ele fala que ele está se sentindo mal aqui nessa carta. Meus amados irmãos, essa história dos anjos aí, ele fez por amor a nós. Porque eu e você seríamos prejudicados se Deus não fizesse nada. O que você espera de um policial? O que você espera de um prefeito? O que você espera de um juiz? Que ele faça justiça contra quem praticou injustiça contra você. Ele fez por justiça em retribuição aos atos maus desses seres. Eles violaram a ordem expressa de Deus. Ele não poupou o mundo antigo, verso 5, quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio. Você conhece a história do dilúvio lá, de Noé? O povo foi avisado. O profeta saiu falando, olha, arrependam-se, olha, vai vir, olha, Deus. Por isso que alguns nos chamam de profetas, porque a gente faz isso, a gente está avisando o mundo. Nós, que eu falo não pastores, nós discípulos, todos nós. O povo foi avisado, o povo foi chamado ao arrependimento. Isso se chama graça, misericórdia. É exatamente o que Deus está fazendo agora, nesse período da história, enquanto Ele não volta. As igrejas existem e os discípulos são chamados
para anunciar a graça, a misericórdia de Deus. Olha, arrependam-se dos seus pecados. Deus te ama, mas Ele é justo, meu amigo. Não acha que Ele vai te amar e te perdoar aos 45 na prorrogação. Nessa história espiritual não vai para os pênaltis, não. Acabou o tempo regulamentar, acabou, Jesus voltou. Mas aquele povo escolheu outro caminho. E Deus poderia fazer outra coisa se não enviar o dilúvio? Porque Ele é um Deus de amor e um Deus de justiça. E a sua justiça revela o seu amor. E o seu amor revela a sua justiça. Tem que ser assim, gente. E aí o texto diz, mas preservou Noé. Pregador do quê? Da justiça. Noé era pregador da justiça. E mais 7 pessoas. Ele fez por amor, ele fez por justiça. Depois aparece Ló, no verso 7. Homem justo. Por que Ló era um homem justo? Porque ele se afligia em ver as pessoas distantes do princípio de Deus, dos princípios de Deus. Era considerado um homem justo. Ló não era perfeito. Ele era um homem como eu e você, cheio de erro. Mas ele se afligia de ver as pessoas longe de Deus. Noé não era perfeito, mas ele pregava a justiça. Então Deus fez por amor, Deus fez por justiça. E disse a Bíblia no verso 6, no final do verso 6, que essas coisas se tornaram exemplos do que acontecerá aos ímpios. Isso aqui é muito sério para nós. É seríssimo. Porque a gente olha essas historinhas, a gente olha histórias, testemunhos do mundo atual. A gente fala, tudo bem, tudo bem. Legal, pastor, vamos lá assistir a Olimpíada hoje à noite, vamos ver se o Neymar desencanta. Vamos seguir a nossa vida, legal, pastor, agora vamos voltar para o mundo real. Meu amigo, o mundo real é esse que eu estou te anunciando agora. O mundo irreal é o que você vai ver na televisão daqui a pouco. Atos de justiça precisam ser didáticos para nós aprendermos. Eu tenho um pecado grave na minha vida. Eu gosto de velocidade. E por que eu gosto de velocidade? Alguns anos atrás, Deus me deu a oportunidade de comprar um carro potente. E por que eu gosto de velocidade e eu tenho um carro potente, você já deve imaginar o resultado. Eu não faço besteira colocando a minha vida e de outras pessoas em risco, mas eu corro. E sabe qual é a consequência? Sabe qual é o ato de justiça didático para mim? Eu estou quase perdendo a minha carteira de tantas multas que eu recebo quando eu faço as minhas viagens. A cada multa que chega em casa, e eu pego o carro naquela semana e caio na estrada, eu reduzo a velocidade da direção. Se eu não recebesse essas multas constantemente em casa, eu estou exagerando, né? Também não são tantas assim, mas enfim. Se eu não recebesse, eu tenho certeza que eu não ia diminuir o meu pé nas estradas. Mas a multa chega, o valor é alto, eu corro risco de perder a carteira, eu adoro dirigir. Eu gosto tanto de dirigir que eu tive a oportunidade de comprar um carro automático e eu comprei um manual, porque eu gosto de acelerar, puxar marcha, esticar, é prazer. Mas a justiça está sendo feita comigo. Extremamente didático. Agora já estou pensando em pegar um carro 1000 automático. Para que eu não abuse mais. Por quê? Atos de justiça. Agora, um exemplo mais sério. Tem acontecido na nossa região, por isso que eu vou dar esse exemplo. Mortes por imprudência. Gente, quando a gente fica sabendo de uma família que está sofrendo porque perdeu alguém por imprudência, isso é extremamente didático, isso tem um caráter didático para aqueles que praticam as mesmas imprudências. Nossa, que Deus mau, então, Ele vai tirar a vida
daquela adolescente tão bonita. Tá, mas se eu estiver dirigindo na rodovia Bandeirantes a 180, 190 por hora, sofrer um acidente, eu não tenho coragem de lamentar com Deus quando eu acordar no hospital. Porque eu estava errado. Se eu acordar, isso, bem lembrado. Percebam como até algumas tragédias em nossas vidas, Deus nos ama, nos ama. Deus é justo, Ele tem que ser justo. E a justiça que Deus faz prevalecer sobre os injustos são frutos de condenação. Não tem como não ser assim. Ah, o juiz Sérgio Moro, será que é um homem amoroso? Não conheço, mas muito provavelmente é um homem extremamente cheio de amor. Porque se não fosse, ele não estava sendo buscando ser tão justo como ele tem buscado. Independente de visão partidária, tá, gente? Não estou aqui defendendo direita, esquerda, não quero entrar nessa discussão. Estou falando do trabalho dele como juiz. Condenando quem tem que condenar, não importa a carteira que puxa, ou a identidade que puxa. Aí a gente entende o restante do texto, verso 9. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios. Por quê? Porque Deus é um Deus de amor, porque Deus é um Deus de justiça. Agora eu quero só gastar um tempinho final com vocês dessa expressão que traz uma relevância para as nossas vidas. O texto diz que Deus nos livra os piedosos, mas Deus mantém em castigo os ímpios. Gente, aqui tem uma verdade teológica para você entender nessa noite e nunca mais esquecer. Que é o seguinte: Deus não nos envia o mal. É impossível Deus nos enviar o mal. Por quê? Nós já vivemos no mal. Nós já estamos condenados. Essa já é uma realidade nascida. O mal. Então, a maldade jamais, seria impossível isso, ela vem de Deus. Quando Deus pune, e como um Deus justo, às vezes ele tem que punir, ele apenas nos mantém no mesmo estado que nós nascemos. Qual que é a punição de Deus? Nós estamos livres, então essa minha mão somos nós. Estamos livres nos nossos pecados, fazendo o que a gente quiser da vida. E aí, fazendo o que eu quero da vida, eu posso ir para esse caminho, para esse caminho, para esse caminho, para onde eu quiser. Mas Deus sabe que esse caminho é bom, mas esse daqui não. Por amor, Deus vai vir e vai me conduzir para o caminho bom. Porque Ele sabe que eu sozinho, sem Ele, ou afastado dEle, eu vou para o caminho que não vai ser bom para mim e para as pessoas que estão ao meu redor. Quando Deus, que pela graça me protege e me guia, Ele precisa me punir no sentido didático, para eu aprender, para eu crescer, para eu amadurecer, Ele simplesmente deixa de derramar tanta graça sobre a minha vida. E aí eu fico livre. Só que porque eu sou pecador, a liberdade é uma tragédia para a minha vida. Porque eu não sei o que é melhor para a minha vida. Aí eu venho aqui, parece bom, parece maravilhoso, era o caminho que Deus queria, coincidência. Mas eu falo, mas será que aqui não é legal também? Eu vou experimentar aqui. Ih, não deu certo aqui, então vou para cá. Não, então agora eu vou para lá. E aí eu perco essa direção de Deus. Por isso que o texto está nos dizendo aí, vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da aprovação. E Ele mantém em castigo os ímpios para o dia do juízo. Por amor, Ele pode nos livrar dos castigos que nós merecíamos. E Ele faz isso.
A pergunta é, como que nós podemos retribuir isso? Amando. Agora, Jesus nos diz como que nós podemos amar a Deus. Olha aí. Aí era a ligação que eu acabei de falar, entre manter e livrar. Pode mostrar o texto. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Olha, parece que Jesus aqui está falando algo que Pedro está falando aqui. Olha, é o próprio Jesus. Ou o mundo jaz no maligno, como diz a versão Almeida. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E agora, esse é o texto de 1 João, não é de Jesus, né? Agora sim, mostra João 14, 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Deixa eu fazer uma versão Marcelo Gomes corrigida e atualizada. Quem percebe a minha graça sobre a vida dele e percebe que eu quero guiá-lo para o melhor caminho e aceita essa direção minha para o melhor caminho, é quem me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei. E me revelarei a Ele. Deus é grandioso. Deus é maravilhoso. Quem ama, obedece. Em outras palavras. Mas não é obediência obrigatória. Não é o escravo, né, como a gente viu nessa série. É o escravo que recebeu a liberdade, mas ele prefere ficar com o seu senhor. Porque é melhor ele ficar com o seu senhor do que ele ficar livre por aí. É nesse sentido. Quem ama e obedece, segue aí, Gerson, que você vai passar na sequência. Não seguem desejos impuros da carne, verso 10. Quem ama, não desprezam autoridade, verso 10. Não são insensatos e arrogantes, verso 10. Não difamam a Deus, verso 10. Não se entregam à devassidão, não se entregam a prazeres, verso 12. E aí o que eu acho fantástico. Não vivem como criaturas irracionais, verso 12. Essas pessoas não são guiadas por seu instinto. Essas pessoas são guiadas pelo Espírito. E aí o verso 11 vai dizer antes, até demônios, com as minhas palavras eu estou dizendo, tá? Você acompanha o texto aí. Até demônios respeitam a Deus mais do que algumas pessoas. Que loucura isso, gente. Olha o tamanho que o pecado se tornou em nós, como ele nos afetou. A gente vive como criaturas irracionais, guiadas pelos nossos instintos, como bichos. E aí o verso 12 vai dizer que criaturas assim nascem para serem capturadas e serem destruídas, porque bicho a gente captura. Nós somos seres superiores a eles. Então a gente se faz como um ser inferior. Somos irracionais quando nos afastamos de Deus. Verso 12, o que vai acontecer com eles? Serão corrompidos pela própria corrupção. Eu adoro essa expressão. Isso aqui me lembra, sabe o quê? Delação premiada. Pessoas sendo corrompidas pela própria corrupção. Está lá, entregando todo mundo e sendo entregue também. E é isso que acontece. Pessoas que deram risadinha a vida inteira na nossa nação, roubando os cofres públicos, o nosso bolso, corrompidos pela própria corrupção. Eles receberão, verso 13, retribuição pela injustiça que eles causaram. Sabe por que isso vai acontecer? Porque Deus é um Deus de amor e Deus é um Deus de justiça. Meus amados irmãos. Verso 14 diz, tendo os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar. Todos nós pecamos. Mas o discípulo é aquele que é chamado ao arrependimento. Esse é o ponto.
Não é dizer nós somos melhores que outras pessoas. Quase todo mundo que é casado e está me ouvindo aqui já pensou em adultério algumas vezes, ou já o cometeu. A única diferença do discípulo não é que ele não pensou ou não cometeu, é que ele se arrependeu. Esse é o ponto. E ele depois passou por um processo, ele passou a seguir um novo caminho. Agora perceba, isso é um exercício constante, gente. Isso aqui tem a ver com a gente, não é com Deus, não. Agora, aquele que é instável em seu relacionamento com Deus, acaba sendo iludido. É o que está aí nesse mesmo verso, 14. Se você não tem intimidade com Deus, você vai se tornar instável e as pessoas vão falar as coisas para você e vai falar, é mesmo, né? Você vai ser um iludido. E ao invés de se exercitar no crescimento da sua santidade, no seu amadurecimento espiritual, você vai exercitar o seu coração na sua ganância. Está aí no texto. Você será como que um amaldiçoado. Está aí no texto. Tudo porque você se afastou de Deus. Não buscam a Deus na sua intimidade. Se enganam com bens materiais, com poder, com prazer. Entendem que este é o caminho para ser feliz na vida. Na verdade, este não é o caminho. Esse é um desvio. Só que, meu amigo, esse desvio vai te levar por um caminho que você vai perceber lá no meio, quando você estiver quilômetros lá na frente, que tem uma ponte destruída e não dá mais para você voltar. A não ser que alguém te resgate de helicóptero. Jesus pode fazer isso na sua vida. Mas quando ele fizer isso na sua vida, ele vai fazer e vai te chamar a seguir o caminho correto. Ele vai falar assim, olha, pode seguir os seus caminhos, eu sempre vou te resgatar de helicóptero. Não. Ele vai te indicar o caminho correto. E Deus é amor, mas Deus é justo. Meus amados, para nós caminharmos para o final, quando nos desviamos do caminho do Senhor, até mesmo uma mula pode se mostrar mais sábia do que nós. Que doideira, hein? Lá em Lambari, onde meus pais moram, no sul de Minas, na praça central tem uns jumentinhos assim, para as crianças andarem. Alguns pintam eles de zebra, tal. Pensou, você está passando assim na calçada, acho que aqui em Águas de São Pedro também tem, né? Você está passando assim e a mula fala, e aí, mano? Você falou comigo? Falei. O que você quer? Não, quero falar, olha como você está tratando a sua esposa aí, ó. Você deixou ela chateada. Vai lá, pede perdão para ela e compra um sorvete para ela. Já pensou? É mais ou menos isso que aconteceu com Balaão. Uma mula, uma jumenta, falando palavras de sabedoria. Quando a gente se afasta de Deus, até uma jumenta se torna mais sábia do que nós. É uma decisão, isso está no verso 15 e verso 16 aí, né? Se afastar de Deus é uma decisão irracional, gente. É isso que a palavra quer dizer. É irracional. Amar a injustiça, amar os frutos da injustiça é irracional. É como, aí a Bíblia traz uns exemplos, né, aí nesse texto. É como uma fonte sem água. Nós estamos em Santa Bárbara do Oeste, estamos no mês de agosto, está uma secura danada, faz mais de um mês que não chove, né? Eu estou com o nariz seco aqui, com a garganta seca, estou sofrendo esses dias, sei que vocês também. E não chove, a gente precisa de água. Aí imagine você encontrar uma fonte de água. Que maravilha, uma fonte de água, chama todo mundo. Só que está seca. Tem algum valor? É inútil uma fonte seca. Totalmente inútil. Só para provocar, o pessoal que mora em Americana sabe bem o que é isso. Que os recursos hídricos de Americana não são tão ricos como de Santa Bárbara. Mas percebam, é como uma névoa na tempestade. Uma névoa. Bate um vento para cá, vai para lá. Bate um vento para cá, vai para lá. Você se perde, vocês não estão sólidos. Pior, seduzem outras pessoas para viver no erro, verso 18. Esse é ainda pior.
E aqui a gente pode pensar nas mídias, na imprensa atual, nas nossas escolas, nos nossos governos. Eles vão tentar seduzir sempre baseado numa cobiça deles, sempre baseado em um objetivo deles, não nos de Deus. A promessa de liberdade, verso 19. E hoje o homem vive a liberdade que ele sempre sonhou. Ele vive a liberdade religiosa, política, cultural, social. Ele não se vê obrigado a mais nada. Mas o ponto é, o homem não está feliz. O homem não tem paz. Ele não está realizado. Pelo contrário, ele está com estresse, ele está com fadiga, ele está com irritação, ele está com desunião, ele está com divisões, ele está cada vez mais egoísta. Ele mata outras pessoas por qualquer motivo. Por quê? Porque ele se afastou de Deus. Porque ele deixou de seguir os caminhos que Deus orienta, as orientações para a vida de Deus. E se esse sujeito conheceu a mensagem do Evangelho, verso 20, ele conheceu a salvação em Jesus, mas ele preferiu continuar dominado pelos seus valores, não pelos valores de Deus, aí, meu amigo, a situação é ainda pior. E aí a imagem é forte. Ainda bem que não sou eu. Se fosse eu aqui, vocês vão falar, não, pastor, está falando essas coisas. Mas é o Pedrão aí, o apóstolo Pedro. A imagem é forte. Ele fala, é como um cão comer o seu vômito. É como uma porca limpinha, deu banho na porca, colocou lacinho, colocou perfume. Sabe o Baby? Aquele filme? Pensa no Baby, lindinho. Mas ela preferir voltar para a lama. Deus está falando uma coisa para mim e para você com isso daqui. É melhor você não conhecer o Evangelho do que você conhecer e isso não gerar nada de diferente na sua vida. Verso 21, só para você não achar que isso é palavra minha. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Agora, se você está ouvindo isso e está dizendo assim, beleza, então nem quero saber do Evangelho. Tarde demais. Se você nunca tinha ouvido antes, eu acabei de te anunciar o Evangelho. Nesta noite, neste áudio. Deus te chama para a salvação. Nesta noite. Deus te chama para a santificação. Agora, o chamado para a salvação, isso é com Ele. Então, descanse. O mais importante dos dois chamados aí é para a salvação. É com Deus. Descanse. Ele está te chamando. Fala, olha, eu quero que você seja meu discípulo. Eu já te salvei. Agora, o chamado para a santificação, isso é com você. Mexa-se. Empenha-se. Não seja como um cão tolo. Não seja como uma porca que prefere a lama. Eu desejo me santificar, porque eu sei que ninguém pode me livrar como o Senhor. Sabe a história do manter e do livrar? Os músicos estão vindo aqui à frente porque a gente vai cantar um cântico que fala sobre isso. Ninguém pode me livrar como o Senhor. Eu gosto de cantar essa música pensando assim, ninguém pode livrar de mim mesmo, das minhas más decisões, dos meus erros, como o Senhor pode me livrar. Porque o Senhor é quem estende a sua mão para mim e me dá a vitória. Isso significa que eu não faço nada? Muito pelo contrário. Eu trabalho e muito. Mas a vitória vem do Senhor e Ele me livra e Ele me conduz. Senhor Deus, o Senhor tem feito maravilhas no nosso meio, ó Pai. O Senhor tem nos incomodado, mas é um incômodo gostoso, ó Pai, porque mostra o Teu amor por nós, a falar coisas tão importantes para as nossas vidas.
Deus, nos ajude, ó Pai, porque nós temos nos conscientizado de que estamos um pouco afastados de Ti. O Senhor tem demonstrado o Teu amor por meio da Tua palavra, por meio de respostas de oração, por meio de convívio com irmãos queridos. O Senhor tem sido tão presente no nosso meio, ó Pai, mas nós queremos mais de Ti, ó Deus. Nós queremos mais da Tua presença e às vezes nós não sabemos o que fazer. Por isso, ó Deus, eu quero interceder por cada um que está neste lugar nesta noite. Eu quero clamar, ó Deus, que o Senhor traga resposta aos seus corações quanto à espiritualidade deles. Quanto, ó Deus, à necessidade que eles têm do Senhor. Ó Deus, torna-nos conscientes disso, ó Pai, que nós precisamos de Ti mais do que de qualquer outra coisa na vida. Deus, ajuda-nos a buscarmos a Tua palavra mais. Ajuda-nos a buscarmos momentos de oração íntimos contigo. Ajuda-nos, ó Deus, a termos a motivação para estarmos com outros irmãos em reuniões de adoração ao Senhor como essa, em reuniões de comunhão. Ajuda-nos, ó Deus, a falarmos menos de roupa, menos de futebol, menos de videogame, menos de internet, menos de Olimpíada, menos de política e falarmos mais de Ti, Senhor. Transforma as nossas vidas, Deus. E usa a Igreja do Jardim América de forma poderosa, como instrumento do Senhor para capacitar discípulos que estão no mundo. Usa-me como pastor desta igreja, use o pastor Sandro, use os presbíteros. Mas, ó Deus, nós somos totalmente incapazes sem o Teu poder, sem a Tua ação. Então, ó Deus, é algo sobrenatural do Senhor agindo nos nossos corações. Eu não estou aqui para convencer ninguém, o Senhor sabe. Eu estou aqui para anunciar uma mensagem, uma boa notícia, que transforma a minha vida e a vida de outras pessoas. Ajuda-nos a sermos mais unidos, a sermos mais sinceros, a falarmos dos nossos problemas, a confessarmos os nossos erros, a chorarmos uns com os outros, a nos alegrarmos uns com os outros. Transforma a nossa vida, Deus, porque essas orientações do Senhor, por meio do apóstolo Pedro, têm mexido muito com as nossas mentes e os nossos corações. Ajuda-nos, em nome de Jesus, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o poder de Deus, nosso Pai, e o poder do Espírito Santo esteja com cada um que aqui está presente, com cada família aqui representada, nesta noite de domingo, nesta semana que se inicia, neste mês que ainda está no início, neste semestre, nas nossas vidas, para todo sempre. Amém.